segundo dia, a gente já veio com um trio muito, muito poderoso, que foi o Lavanda, o Adaptive e o Sibéria. A gente está falando aqui, o Adaptive, ele é um mix de óleos essenciais que vem dentro dele. O Wild Orange, o Lavanda, a Copaíba, o Spearmint, Magnolia, Neroli e o Rosemary. A gente tem são 9 óleos essenciais dentro do Adaptive. O Adaptive, ele é um mix de óleos essenciais, assim, espetacular para a gente trabalhar a adaptabilidade, que é um dos maiores desafios que a gente encontra no autismo. Então, você tem um óleo que ele foi feito especialmente para trabalhar os processos emocionais e comportamentais de adaptação a situações de estresse. Então, se a gente tem um mix de óleos essenciais que foi programado para isso, a gente até pode montar óleos essenciais juntos, em sinergias, buscando esse resultado. Mas a gente tem aqui um mix feito, já pensado para esse objetivo. Então, o Adaptive, para mim, é um óleo que não pode faltar de maneira alguma aqui em casa, nem para o meu uso, nem para o uso das crianças. Porque a gente passa diariamente, constantemente, por processos em que a gente precisa se adaptar a situações novas, desafios, e tudo isso a gente pode lançar a mão com a ajuda do Adaptive. Eu acredito que esse óleo sendo difundido no seu difusor, aplicando por via tópica, você vai ter excelentes resultados. Então, como utilizar? No difusor, só ele por si só já é o suficiente, porque a gente tem 9 óleos dentro dele, né? Às vezes vocês ficam com dúvidas. Até quantos óleos essenciais vocês podem colocar dentro de uma sinergia? Gente, tem mixes que tem 12, 11 óleos dentro. Então, fiquem tranquilos quando vocês estão montando os blends de vocês. Se preocupem na hora de montar os blends, se os óleos estão convergindo ou divergindo no objetivo. Então, a gente tem que ter no mix os óleos convergindo para o mesmo objetivo, certo? E não óleos que são similares quimicamente. Não é esse o objetivo da sinergia, ao contrário. A gente junta funções químicas diferentes, formas químicas diferentes para ter um resultado único, né? Então, a gente tem aqui no Adaptive, por exemplo, o Wild Orange, que eu falei para vocês, que é maravilhoso, a Copaíba, Magnolia, Neroli, Alecrim. Isoladamente, cada um deles entrega um resultado. Quando a gente soma, quando a gente junta, 1 mais 1 na aromaterapia nunca é 2, é muito mais, porque a gente está somando as potências químicas desses óleos, tá? Então, o Adaptive, vocês vão utilizar em situações de estresse, de desafio, em situações, por exemplo, como o TOC, que é o transtorno opositor, olha eu falando do TOD, transtorno opositor desafiador, o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a gente tem ali repetidamente o indivíduo fazendo uma ação ou só realizando uma ação caso algo aconteça. Então, a gente pode ajudar nessa adaptação a mudanças, mudança de escola, mudança de rotina, mudança de terapeuta, nova atividade que vai ser proposta, tudo isso você consegue incluir o Adaptive nesses processos internos ali de gestão de crises em casa ou nas terapias, tá bom? Então, utilizem. Quando a gente vem aqui com lavanda, a gente já conhece, já é sabido por nós, a potência da lavanda como um óleo calmante, terapêutico. Mas o óleo de lavanda, além de ajudar no sono, além de ajudar a ser ali um auxílio para acalmar a criança, o indivíduo, a gente também está falando do óleo da comunicação. Então, quando a gente está falando de óleo da comunicação, e ele vem em formato de rolon aqui para nós, facilita muito o uso na região da garganta. Então, eu quero que vocês comecem a utilizar o lavanda nas crianças também na região da garganta, para a gente estimular a comunicação, porque o lavanda é o óleo da comunicação
plena, é o óleo da comunicação clara, concisa, ou seja, ele ajuda o indivíduo a se sentir confiante para comunicar aquilo que deseja expressar e faz com que a sua comunicação seja mais clara. Consequentemente, a gente consegue entender melhor o que o indivíduo quer falar, o que o indivíduo quer expressar. Então, a gente precisa usar o lavanda mesmo na criança que não é verbal, para que ela possa ter o estímulo da comunicação, tá? O estímulo da comunicação e da clareza na comunicação. E aí a gente vai aplicar na gargantinha todos os dias, tá? Se você só tem o lavanda em óleo, você pode fazer o seu rolãozinho, né? Diluir ali de 10 a 15 gotas do lavanda e fazer a aplicação diariamente nessa região, tá bom? Então, o lavanda vai entrar lá naquele blend, lá naquela sinergia que a gente fez lá, antiparasitária, porque o lavanda também combate a fungos e combate a vermes, assim como a camomila romana também. Elas duas, a lavanda e a camomila, atuam muito a nível intestinal no combate a vermes. Então, vermes é um vilão que a gente vai estar sempre atacando e tentando destruir, porque compromete demais o cognitivo, o funcional dos nossos filhos. Então, a gente precisa se manter alerta e não se desconectar da desparasitação. Então, a gente faz a manutenção através da alimentação, escolhas mais saudáveis, né? A gente tem aí os probióticos, prebióticos, tudo isso, um acompanhamento de qualidade com a nutricionista especialista faz toda a diferença. A nível intestinal, para você trazer uma saúde para o intestino dessa criança, desse indivíduo, e também o uso ali dentro de um protocolo de rotina de desparasitação e ação antifúngica desses óleos, tá bom? Siberian, gente, o Siberian é muito conhecido pelo seu uso a nível respiratório. Mas a gente também pode utilizar o Siberian para os nossos filhos, conjugando com a lavanda, por exemplo, a nível de calma, tranquilidade. Ele é um ansiolítico também. Então, o seu aroma é agradabilíssimo, é muito gostoso, assim como o do eucalipto, é muito gostoso o cheirinho do Siberian Fir. E a gente vai trabalhar as emoções, principalmente quadros de ansiedade. Então, você que adquiriu essa bobo, use o Siberian com lavanda em massagens. Eu mostrei em um dos stories recentemente, eu fazendo uma massagem no Lavi, que eu queria que ele relaxasse, ficasse mais tranquilo, menos estressado e afobado com relação à respiração. Aqui em casa, o que acontece? O Lavi, ele não gosta de ficar doente, né? Ninguém gosta, mas ele fica muito chateado dele estar doente, a ponto dele ficar ofendido, como se ele tivesse feito algo que ele merecesse estar doente, ele fica indignado dele estar sentindo mal. Então, aquilo vai causando nele, imagina só, a criança já não está respirando bem, está congestionada, e o fato dela não estar respirando bem gera mais ansiedade nela, né? Então, quem é mãe de criança atípica que fica nesse looping, sabe como é. A criança já está mal, aí ela não tá satisfeita de estar mal, ela vai ficando mais afobada e com mais falta de ar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a pomada do Deep Blue, e coloquei nas costas dele, uns 4 pingos da pomada do Deep Blue, e, né, espalhei ali nas costas e vim com o Siberian, vim com Ravinsara, com óleos que eu sei que ajudam tanto no sistema respiratório como também trazem calma, conforto. E ali eu fiz a massagem e foi o suficiente para ele relaxar e adormecer e conseguir dormir, mesmo estando ali, né, respirando ainda um pouco com dificuldade, congestionado, mas já tinha acalmado. Então, usem o Siberian nesses momentos em que os nossos filhos estão com questões de crise emocional, né? E também questões respiratórias. E para você que tem, assim como eu, o looping da parte emocional sendo
desregulada porque a criança está passando por algum problema clínico, você vai usar o Siberian para reduzir esse quadro de ansiedade. O cheiro, o aroma dele, enquanto você faz a massagem, está absorvendo por via tópica, vai melhorar ali a questão da congestão. Mas a inalação dele, enquanto eu faço a massagem, faz a criança se acalmar, faz o indivíduo se acalmar. Ele é um ansiolítico maravilhoso para vocês usarem. Então, lancem sempre mão, gente, das massagens também. Então, são 2 fatores que eu quero muito que vocês não deixem de fazer. O uso do difusor, porque auxilia demais quando a gente está falando da parte emocional e comportamental. Não existe ferramenta melhor. Eu sei que a gente fica muito querendo que a criança beba algo, coma algo, porque a gente cresceu vendo que tem que engolir alguma coisa para ter algum efeito. E que só cheirar um óleo essencial, cheirar, não vai ser o suficiente para gerar conforto, redução de estresse. Gente, os estudos mostram, por exemplo, que a inalação da lavanda é capaz de reduzir quadro de dor. Dor física. Dor física, a gente está falando de dor emocional. Então, se o lavanda, né, no difusor é capaz de reduzir a nível neurológico o estímulo da dor, você imagina a potência que é você conjugar, por exemplo, lavanda com o Siberian para trazer esse conforto, tá? Reduzir aí esse estresse, essa ansiedade. Então, façam isso. Lancem mão do difusor e façam uso constantemente de massagem. Quais são os pontos, Josi, para a gente estar focado nas massagens? A gente vai falar disso no finalzinho da nossa aula de hoje, para que vocês lancem mãos desses lugares e utilizem, na dúvida, esses lugares como ferramenta para massagem. Como que eu faço massagem com esses óleos? Você pode usar qualquer carreador. O que é um carreador? Carreador é um transporte. O carreador é um veículo que você vai utilizar com óleo essencial para pele absorver. Então, quais são os veículos que você pode utilizar com esses óleos essenciais que a gente está falando aqui hoje e com outros? Você pode usar óleos vegetais, cremes de base neutra. Então, você vai utilizar uma base como carreador, ou seja, como um meio de transporte para a pele absorver aquele óleo essencial enquanto você faz a massagem. O mais comum que a gente usa diariamente é o óleo de coco, mas não existe só o óleo de coco, tá? Vocês podem lançar mão a depender do quadro e da necessidade que você tenha de outros óleos vegetais, desde que os óleos vegetais sejam puros e 100% apenas óleo vegetal. Não tenha na sua composição outros componentes químicos além do próprio óleo vegetal, tá? Então, vamos junto.